Cara, senta aí que eu preciso te contar um segredo do futebol brasileiro, algo que rolou nos bastidores, mas ao vivo, que é mais quente que final de campeonato e que diz muito sobre o que a gente está vivendo. Esquece o jogo, a tática, a escalação por um segundo. A treta de verdade foi no papo reto, quando dois gigantes do nosso futebol se encontraram e a coisa quase saiu do controle. Tô falando do Vanderlei Luxemburgo e do Casagrande. Presta atenção porque isso que eles discutiram é uma ferida aberta no nosso futebol e tem a ver diretamente com o manto que você veste, com a seleção que a gente ama e às vezes odeia. A cena foi tensa. Tava rolando um programa e o assunto era quem treina a seleção brasileira, quem treina os clubes, quem manda no nosso futebol. E aí o Luxemburgo, com aquela cara de quem não leva desaforo para casa, soltou o verbo. Ele disse: alto e bom som, que a imprensa, parte da imprensa, segundo ele, está execrando os treinadores brasileiros, chamando de ultrapassados, descartando. Ele até olhou para o Casagrande e mandou um Cajão, me perdoe, me perdoe, me perdoe, repetindo várias vezes, numa ironia que mostrava o quanto ele estava mordido. A tese dele é que estão desvalorizando a experiência dos caras que fizeram história, que ganharam Copa do Mundo. Ele lembrou de 2002, nosso Penta, com um técnico brasileiro, claro. Para ele, existe um complexo de vira-lata no Brasil, onde tudo que vem de fora é bom e o que é daqui não presta. É como se a gente se sentisse menor, sabe? E isso, para ele, impede a evolução, destrói a moral. Mas aí que tá. O Casagrande, e vou te falar, nesse ponto eu tô 100% com ele. Rebateu com a dura realidade, aquela que a gente sente na pele, que a gente vê nos resultados. Ele disse, na cara, que não dá para negar o que está acontecendo. Ele e a galera que pensa como ele não estão execrando por maldade, mas sim avaliando pelo desempenho, pela performance em campo. É tipo prova na escola, saca? Como você sabe se o aluno estudou? Pela nota na prova. Como você sabe se o técnico está atualizado? Está conseguindo fazer o time jogar? Pelos resultados, pelo futebol apresentado. E os resultados mostram o quê? Os melhores times do Brasil, os que estão brigando por título de verdade nos últimos anos, são treinados por estrangeiros. O Abel Ferreira no Palmeiras, que virou um dos maiores da história do clube. O Jorge Jesus no Flamengo, que reinventou o time. Isso não é por acaso, não é complô da imprensa. É a realidade nua e crua, batendo na porta. Aí a discussão foi pro porquê isso acontece. Por que os técnicos brasileiros não treinam lá fora, na Europa, no Oriente? O Luxemburgo joga a culpa nas instituições, na CBF, na CONMEBOL, na UEFA, que não aceitam as credenciais, que não dão reciprocidade. Ele diz que estão impedidos. Mas será que é só isso? Ou será que a falta de resultados, a falta de atualização tática e estratégica, para usar um termo bonito, também fecham as portas? Essa é a pergunta que fica no ar e que eles se pegaram feio para responder. E a coisa ficou ainda mais pesada quando falaram da seleção brasileira. A vinda, ou a expectativa da vinda, do Ancelotti virou o centro das atenções. O Casagrande e eu batemos na tecla que isso é um sintoma do nosso problema. Antigamente, na época de 82, a convocação da seleção parava o Brasil e o mundo por causa dos jogadores. Zico, Falcão, Sócrates. A estrela era o time, os craques. Hoje, a estrela que parou o mundo para ver a convocação foi o treinador que ia chamar os jogadores. Isso mostra o peso que um nome de fora, de ponta, tem nesse momento, e o quanto a gente, de certa forma, perdeu essa atração com os nossos. É duro admitir, mas é a real. O Ancelotti, sendo esse monstro que é, botou um peso na camisa da seleção, que, para alguns, nossos treinadores não estavam conseguindo botar mais. E isso dói. No meio dessa discussão toda, rola uma pausa para respirar e essa briga entre o Lucha e o Casa não é só um bate-boca na TV. É a ponta do iceberg de um debate gigante sobre o futuro do nosso futebol.
É a velha guarda defendendo o seu legado contra a nova realidade que exige resultados, atualização e talvez, sim, admitir que o mundo evoluiu de um jeito que a gente não acompanhou tão bem quanto deveria. E o que você tira disso para sua vida? A grande lição é essa. No futebol, como na vida, você pode ter experiência, pode ter história, pode ter estudado, como Lucha diz que os técnicos estudam. Mas no final das contas, o que valida tudo são os resultados. O desempenho. Fala mais alto que qualquer teoria ou diploma. Essa discussão te dá um filtro para entender por que as coisas estão como estão, por que seu clube talvez contrate um gringo, por que a seleção busca alguém de fora. Não é perseguição, não é só complexo de vira-lata. É, em grande, parte, performance. E entender isso te ajuda a ver o futebol com outros olhos, além da paixão, olhando para a gestão, para a tática, para os resultados concretos. Essa treta expõe a ferida. A gente está para trás em alguns aspectos, e admitir isso dói, mas é o primeiro passo para mudar. O Lucha tem razão em valorizar a história, mas o Casagrande tem razão em apontar os resultados atuais. E agora, a bola está no seu pé. Depois de ouvir tudo isso, de sentir a intensidade dessa briga que não é só sobre futebol, mas sobre orgulho, sobre identidade e sobre quem tem a chave para levar o nosso futebol de volta ao topo, quero saber a sua opinião sincera. Você acha que os técnicos brasileiros estão realmente ultrapassados? Ou é a imprensa e a moda dos estrangeiros que os executa injustamente? Os resultados dos clubes e da seleção falam por si só. Ou existe um fator vira-lata pesando na decisão? Deixa seu comentário aqui embaixo. E se curtiu essa conversa sincera, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum segredo e, claro, sentar o dedo no like para mostrar que você tá ligado nessa discussão que vai muito além das quatro linhas. Valeu!